Estamos iniciando mais uma sessão plenária. Quero passar a palavra, invocando a proteção de Deus, e em nome do povo amarense, declaro aberta a presente sessão. Quero convidar o vereador Edson Siqueira para fazer a chamada dos vereadores presentes. Boa tarde a todos os presentes. Vereador Gustavo Henrique. Presente. Vereador Edmundo Albuquerque. Presente. Vereador Ativa Araújo. Presente. Vereador Miranda Júnior. Vereadora Maria Elisete. Presente. Vereador Damião Rodrigues. Presente. Vereador Edson Siqueira, presente. Vereador presidente desta casa, Edson Miranda. Presente. Senhor presidente, 8 presença e uma ausência no momento. Havendo número legal, eu passo a palavra para o redator de ata para fazer a leitura. Boa tarde a todos e a todas presentes. Ata da sessão ordinária realizada em 9 de junho de 2015. Aos 9 dias do mês de junho de 2015, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, plenário vereador Luiz Gonzaga do Carmo, com endereço na Rua Capitão Vicente Brito, sem número, centro de Guamaré, Rio Grande do Norte, às 9h20. Reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Deus Miranda, presidente desta Casa Legislativa, Edson Siqueira, Damião Rodrigues, Edinô Albuquerque, Diva Araújo, Gustavo Henrique, Elisete Negreiros e Miranda Júnior. O presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo amarense, declara abertos os trabalhos e convida o primeiro secretário Edson Siqueira para fazer a chamada dos vereadores presentes. Constando 8 presenças na casa. Havendo um número legal de vereadores, o presidente declara aberta a sessão e convida o redator de atas para fazer a leitura da ata da sessão anterior, como também a leitura do expediente do dia. Em fase do expediente, o redator procedeu com a leitura e aprovação da ata da sessão realizada no dia 26 de maio do ano em curso. A mesma foi aprovada sem restrições. Concluída com a leitura da ata, procedeu com a leitura do expediente do dia, que constou do seguinte: ofício número 036/2015, que tem como projeto de lei número 010/2015, dispõe sobre LDO, autoria Poder Executivo. Requerimento 008-009-010/2015, autoria vereador Edmundo Melo. Requerimento 011 e 012/2015, autoria vereadora Diva Araújo. Requerimento 013, 014, 015 e 016/2015, autoria vereador Edson do Carmo. Informativo do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Projeto de lei número 007, 008 e 009/2015. Autoria vereadora Elisete Negreiros. Terminada a leitura do expediente, nos registros ocupou-se inicialmente a tribuna o vereador Edinô Albuquerque, que comentou que participou na cidade de Jucurutu de um evento de grande relevância para a política do Rio Grande do Norte. Explicou que foi convidado para participar da criação da UVER, União dos Vereadores do Rio Grande do Norte. Lembrou que essa união tem a participação de mais de 60 municípios. Disse que acha importante a criação da União dos Vereadores do Rio Grande do Norte, exatamente porque estamos passando por um momento mais difícil da política no Brasil, depois da abertura militar, depois da abertura da democracia. Ressaltou que se precisa retomar a credibilidade de todos os políticos. Com a palavra, o vereador Gustavo Henrique disse que veio à tribuna com entusiasmo um pouco maior do que o de costume, e que, ao ler a pauta da sessão, pôde perceber que havia inúmeros requerimentos formulados pelos colegas da bancada governista, requerimentos dos mais diversos. O vereador Gustavo disse:
que, como o tempo é exíguo, vou tratar de outro assunto que envolve mais uma vez a imprensa local, que vem crescendo e que vem prestando relevante serviço. Diga-se de passagem, todavia não há quem não erre, quem não falhe, não há quem não desempenhe um bom serviço, sem que também não apresente uma falha. Quando essa imprensa local foi criada, era só um diário na internet, um blog, mas isso mudou. Ou seja, os blogs de Guamaré hoje têm grande participação no desenvolvimento do município. O que eles publicam norteia as pessoas, e por essa razão, quem trabalha com notícias tem que ser extremamente responsável. O blog talvez mais lido, porque talvez seja mais antigo, do senhor João Dantas, o Guamaré em Dia, ele constantemente, quase que diariamente, está noticiando coisas relacionadas ao município e à administração pública. Isso é notório, todos sabem disso. E dentre essas notícias, o blog vem falando de assuntos polêmicos, como plano de cargos, carreira e salário, vem falando de adutora, e por último agora, o blog noticiou que a obra de recapeamento parou, mas que o secretário havia garantido que no dia seguinte começava. Se o blog teve acesso ao secretário para afirmar isso, e por alguma razão não começou, o blog tinha a obrigação de dizer de novo: houve um imprevisto, vai começar mais não, mas vai ficar esburacado mesmo, porque as pessoas criam uma expectativa, trata de uma situação de emergência, que envolve o risco de morte das pessoas. E, no entanto, está parado. Então, se realmente ele teve essa conversa com o secretário, alguém está mentindo. Ou ele, quanto noticiador, ou o secretário. O Edil lembra que veio aqui e lamentou profundamente um episódio que envolvia um membro dessa casa e um integrante da Polícia Militar, duas entidades de maior importância para a nossa sociedade. O Edil continuou da seguinte maneira: leiam os blogs, que vocês vão ver que existe outra guerra, dessa vez envolvendo o SINDSEG. O SINDSEG é a instituição que defende os funcionários públicos desse município. Uma guerra entre essa instituição, o Poder Executivo e até a Câmara, onde há troca de acusações para todo lado. O vereador Gustavo disse que fica analisando aquilo minuciosamente e se esforça para achar uma razão, um motivo naquela briga que seja bom para o povo, e não achou nenhum. Aí, quando a credibilidade dessas instituições está no lixo, no ralo, na lama, não vai ser o verme desse mundo que retoma. Porque nós estamos permitindo que essas instituições sejam utilizadas em benefício próprio de um ou de outro. Isso não pode. As instituições públicas devem ser usadas em defesa do povo. Em retomada e verificando que não havia mais ninguém inscrito para se pronunciar na tribuna, o presidente passou a ordem do dia. O mesmo colocou em aprovação e discussão os 3 projetos de lei da vereadora Lisete Negreiros. O projeto de lei número 007, 008, 009/2015, que dispõe sobre denominação de ruas e da outras providências. Com a palavra, a vereadora Lisete disse que colocou 3 projetos de lei dando nome às ruas do loteamento Salinas do Sol, que fica em Salinas da Cruz. Disse que nas comissões de legislação e justiça ficou entendido como se tratava do mesmo objeto, que seria apenas um projeto de lei denominando os nomes das ruas. Rua 1, Comandante Vicente de Brito Miranda. Rua 2, Agricultor Nicolau Gomes da Silva. Rua 3, Manuel Nascimento de Moraes. Não havendo que quisesse discutir o projeto da vereadora Lisete, o presidente colocou em votação, dizendo que quem aprovasse permanecesse como estava, e quem não aprovasse que se manifestasse ao contrário. Projeto aprovado por 8 votos. Ainda na ordem do dia, o presidente propôs aos vereadores que propuseram os requerimentos aqui na casa, que se juntassem os requerimentos de vossas excelências e que cada um desse suas justificativas. O presidente disse que, como os requerimentos já foram lidos na tribuna, então valia os números dos projetos e fica à disposição de quem quisesse discuti-los, iniciando pelos requerimentos do vereador Edinur.
O presidente cita os seguintes: 008, 009, 010/2015. Com a palavra, o vereador Edinô disse que pena que hoje o vereador Gustavo vestiu o terno do pessimismo e lembrou que a semana do dia 26 o mesmo havia apresentado um requerimento que pedia o calçamento do loteamento de João Pedro Filho em Baixa do Rio. Ele acreditava que ia ser feito. Hoje o vereador Gustavo Henrique acredita que os nossos requerimentos não vão ser realizados numa mudança brusca de apenas 15 dias. Em apenas 15 dias, ele se desacreditou. O edil disse que pelo menos 2 desses requerimentos foi embasado porque participou das pré-conferências de saúde, onde esteve em Santa Maria 3, em Baixa do Meio, em Lagoa de Baixo, em Ponta de Salina e em Lagoa Seca. Inclusive, a vereadora Dila estava presente. O mesmo lembra que quando chegou em Salina da Cruz, o povo do quilombo disse que a maior necessidade de lá é um posto de saúde. Em Lagoa Seca, o povo disse que a necessidade era ser construído um posto do quilombo, não sendo preciso se deslocar para a Lagoa Seca. Então, em meio a essas necessidades, apresentou esses requerimentos do quilombo, Morro dos Juras, e também de Lagoa Doce, porque são as 2 comunidades que estão faltando em construção. No requerimento 010/2015, que trata da questão da comunidade de Lagoa Seca, o vereador Edinô disse que ficou assustado com tanta gente consumindo álcool nas esquinas e que anteriormente já havia discutido isso com a secretária de Ação Social, se ela tinha condição de fazer um diagnóstico daquela situação. O edil disse que com essas considerações pede aos colegas que aprovem seus requerimentos. Pela ordem, o vereador Miranda Júnior disse, se reportando ao colega Edinô, que seria a última vez que pedia e que nos próximos debates o mesmo se dispa desse sentimentalismo político, essa política do enfrentamento. O edil continuou da seguinte forma: acho que o senhor compreendeu errado onde o colega Gustavo quis chegar. Disse que infelizmente nesta casa tem percebido que o individualismo não vai ceder e não existe prioridades mais relevantes para o município de Guamaré do que a questão da água, da estação de tratamento de esgoto, construção de casas para que se possa diminuir o déficit habitacional. Diz que se fôssemos nos unir, essas são as prioridades que devemos exigir. Ressaltou que seria interessante que essa pesquisa pela assistência social, solicitada no requerimento 010/2015, ela não fosse realizada apenas em Lagoa Seca, mas em todo o município, porque aí poderia se ter um retrato social ligado a esse problema com mais clareza. Pela ordem, o vereador Gustavo disse, se reportando ao vereador Edinô, que não veio revestido do manto do pessimismo e que, a propósito, havia iniciado sua fala dizendo que hoje utilizava a tribuna revestido de um entusiasmo maior do que o de costume, por ver que a bancada governista, ou quase metade dela, vê os requerimentos como algo importante. O edil disse que antecipa seu voto e que vota nos requerimentos do vereador Edinô. Em retomada, e percebendo que não havia mais quem quisesse pronunciar a respeito dos requerimentos do vereador Edinô, o presidente coloca em votação: quem aprovasse permanecesse como estava, e quem não aprovasse que se manifestasse ao contrário. Requerimentos aprovados por 8 votos. Em seguida, o presidente leu os requerimentos 011 e 012/2015, de autoria da vereadora Diva Araújo. Com a palavra, a vereadora Diva Araújo disse que participou de uma reunião na comunidade de Lagoa Seca e a população disse que a principal necessidade é a falta de água. E como lá também tem dunas, poderia-se fazer esse estudo, tomando como exemplo a comunidade de Mangueceiro, que fizeram e deu certo. A mesma disse que espera contar com todos os colegas para que votem seus 2 requerimentos. Com a palavra, o vereador Miranda Júnior disse que a vereadora Diva disse, se reportando a vereadora Diva, que a mesma podia ter certeza que ela tinha um apoio dele para votar em seus requerimentos. E que é muito bom quando a gente fala a verdade e retrata a realidade, porque demora e a gente cai no mesmo assunto.
não havendo mais quem quisesse discutir sobre os requerimentos da vereadora Diva, o presidente colocou em votação, dizendo que quem aprovasse permanecesse como estava e quem não aprovasse que se manifestasse ao contrário. Requerimentos aprovados por 8 votos. Em seguida, o presidente leu e colocou em discussão os requerimentos 013, 014, 015 e 016/2015, de autoria do vereador Edson do Carmo. Com a palavra, o vereador Edson do Carmo disse que tinha uns 4 ou 5 requerimentos de sua autoria, se referindo a essas estradas. Ressaltou que eram importantes esses requerimentos quando se trata de fazer acontecer as coisas em nosso município, e que nunca se curva de procurar os interesses do povo de Guamaré. O edil disse que esses requerimentos O edil pediu que esses requerimentos fossem encaminhados aos secretários de cada secretaria, porque quem não é visto não é lembrado. O mesmo disse que estava um pouco afastado das coisas do município, porque sua mãe está passando por uma situação muito difícil e que em breve vai passar por uma cirurgia, e que estava mais perto resolvendo os problemas de saúde da sua mãe. Mas sempre presente do município, sempre perto do povo de Guamaré. O edil continua suas justificativas, dizendo que o outro requerimento trata da recuperação de pavimentação em paralelepípedos e asfalto na rua Nicolau Gomes, que fica ao lado do cemitério, no distrito de Baixo do Meio, pois a situação ali está precária. O requerimento 016/2015 trata de uma construção de um posto de saúde na comunidade Mãe de Secudores. Em a parte, o vereador Miranda Júnior disse que a sua assessora teve com o secretário de saúde e ele disse que até hoje não tinha recebido sequer um ofício por ter requerimentos aprovados de sua autoria. Disse que imaginava que também não tenha recebido requerimentos aprovados de ninguém. Até porque, quando o ato administrativo ou o requerimento é aprovado, ele não tem mais nome de vereador, é do legislativo. Com a palavra, a vereadora Diva disse o seguinte: Edinho, eu quero me associar a você sobre o requerimento da estrada de Lagoa Seca. Desde que eu entrei em 2009, que a gente vem voltando todo ano no orçamento para fazer essa estrada e até agora não saiu. A água também, mas eu falo na estrada porque foi um requerimento desde a época que Silvio estava aqui, que pedia essa estrada e a cada dia que passa está pior. É cada buraco que daqui a pouco ninguém consegue passar. Em retomada e não havendo mais quem quisesse discutir os requerimentos do vereador Edson do Carmo, o presidente colocou em votação, pedindo que quem aprovasse permanecesse como estava e quem não aprovasse que se manifestasse ao contrário. Os requerimentos foram aprovados por 8 votos. Após ler todos os requerimentos, o presidente passa as comunicações parlamentares com prazo de 6 minutos. Pela ordem, o vereador Miranda Júnior disse que praticamente já tratou de todo o assunto que iria tratar nas comunicações parlamentares, diante do debate que iniciamos, mas não poderia deixar de parabenizar o colega de novo por ter se feito presente na reunião que iniciou os trabalhos da UVER no nosso estado. Disse ser uma entidade que irá ajudar todos os vereadores a qualificar ainda mais os seus trabalhos. Miranda disse que se sente representado pelo colega, que lhe dá os parabéns e que desde já o mesmo conta com seu apoio. Com a palavra, o vereador Edinor disse que agradecia as palavras honrosas do vereador Miranda Júnior e que, na verdade, nós temos um desafio e que a gente se organize e consiga levar uma representatividade de 100 vereadores do Rio Norte, para que a gente tenha uma reunião direta com a bancada federal, para que a gente possa falar sobre o Pacto Federativo, sobre a municipalidade, temas que estão sendo discutidos e nós estamos alheios a essa discussão, exatamente porque nós não temos ainda uma entidade para ser representada. Com a palavra, a vereadora Gisele disse que, em suas considerações parlamentares, iria pegar um gancho na fala do vereador Gustavo Henrique, quando ele colocou a questão da mídia do nosso município. Os blogueiros do nosso município que estão sempre colocando notícias, e agora recente está sendo travada uma guerra entre o SINSEG, Câmara de Vereadores e Poder Executivo.
A mesma disse que gostaria que o SINSEG, na pessoa de Alcimar, se desarmasse e partisse para negociar, para que a negociação pudesse avançar. E ela, como funcionária pública do município, foi citada em uma das reportagens onde dava a entender que ela, juntamente com a colega de Araújo, também funcionária pública, e o colega Daniel Rodrigues, também funcionário público, não fazia nada pelos funcionários públicos do município. A vereadora Elisete disse que em nenhum momento foi omissa a sua classe. Disse que, para quem não é conhecedor, ela sempre defendeu aqui nesta casa a bandeira do funcionário público. Lembrou que foi na primeira sessão dessa legislatura que ela cobrou aqui o plano de cargo, carreira e vencimentos dos funcionários públicos. Disse que, a seu ver, o que está dificultando isso é a negociata do SINSEG com o executivo, e que só quem tem a perder é o funcionário público, porque vai ficar numa situação insustentável, cada um que queira mostrar que tem mais força. A vereadora enfatiza: então, meu colega Alcimar, se desarme e vá para a negociata, porque quem vai ganhar é o funcionário público. Se você, meu amigo, tem algum problema com o legislativo, com o executivo, se afaste do sindicato e vá guerrilhar você, pessoa, e não usando a instituição para fazer isso. Em retomada, o presidente disse que antes de encerrar a presente sessão, gostaria de fazer um breve comentário. Primeiro, agradecer a presença do ex-vereador Valdir Moraes, do ex-vereador Rosinho, e parabenizar também. Primeiro, agradecer a presença do ex-vereador Valdir Moraes, do ex-vereador Rosinho, e parabenizar também por sua eleição junto ao sindicato dos rodoviários. Agradecer a presença da imprensa local, a presença da Guarda Municipal, que sempre está aqui nos dando apoio, e dizer aos senhores vereadores o seguinte: eu ouvi dos senhores vereadores, através dos seus requerimentos, das suas palavras, a cobrança ao prefeito. E dizer aos senhores o seguinte: acredito que esse governo já tenha feito muito pelo município, e a presidência desta casa irá solicitar ao Poder Executivo as obras, as licitações em andamento, as conclusões das licitações, porque vi várias reivindicações, como as do vereador Gustavo, em relação ao loteamento de João Pedro Filho, da pavimentação, e eu acredito que essa licitação já tenha até acontecido, mas passa por prazos. Vou pedir encarecidamente ao prefeito que, se puder, comece por baixo do mês. Porque é um distrito que merece toda a atenção. E pedir ao vereador que, quando o prefeito começar a pavimentação, em sua vontade nos atribua e agradeça. O mesmo diz que parabeniza sua irmã Catiúcia por ser aprovada pela prova do AB, e ressalta que, se algum morador de Guamaré um dia precisar dos seus serviços, ela vai estar pronta para atender, como filha desse município. Diz que fica muito feliz quando vê esta casa ocupada pela população, ouvindo atentamente os pronunciamentos dos vereadores, aplaudindo e manifestando suas vontades quando algo vem em benefício das suas comunidades. Não havendo nada mais a tratar, o presidente dá por encerrada a presente sessão.
Expediente. Projeto de Lei número 014/2015 aprova o Plano Municipal de Educação, PME, e dá outras providências. Autoria, Poder Executivo. Requerimento 017/2015 requer do chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, construção de uma praça pública com playground infantil, academia da terceira idade, arborizada, no assentamento Marizeiro. Autoria, vereador Écio do Carmo. Requerimento 018/2015 requer do chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, calçamento e asfalto das ruas principais do assentamento Marizeiro, Guamaré, Rio Grande do Norte. Autoria, vereador Écio do Carmo. Requerimento 019/2015 requer do chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, recuperação e manutenção do trapiche situado no Rio Aratuá, Guamaré, Rio Grande do Norte. Autoria, vereador Écio do Carmo. Requerimento 020/2015 requer do chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, construção de uma praça pública com playground infantil, academia da terceira idade arborizada, no assentamento Santa Maria 3, Guamaré, Rio Grande do Norte. Autoria, vereador Écio do Carmo. Não havendo nenhum orador inscrito por fazer da pergunta, eu passo a ordem do dia. Presidente, gostaria de fazer um requerimento para que submetesse ao plenário a quebra das formalidades para que pudesse ser incluído no final do dia o projeto de lei 014/2005, que trata do Plano Municipal de Educação. Antes de eu submeter na Câmara das Formalidades, submeter o plenário de votação, eu quero pedir a colaboração e a contribuição dos senhores vereadores. Vejo que aqui tem vários professores, a secretária de Educação se encontra presente aqui no plenário. Como foi reunido as comissões e vi a sensibilidade do vereador Gustavo, dos vereadores da oposição, da vereadora Miséria, dos vereadores da bancada do prefeito, em se empenhar a aprovação desse projeto, eu não poderia dizer que eu vou empenho de todos os senhores vereadores para que esse projeto viesse à Câmara e nesse momento fosse quebrar as formalidades. E nesse meu pedido eu deixo a satisfação dessa presidência em pedir encarecidamente aos senhores que quebram as formalidades para que está seguindo a nossa sessão. Coloco em votação. Quem aprova, permanece como está. Quem não aprova, se manifesta contrário. Aprovado a quebra das formalidades. E a inclusão do projeto na ordem do dia. Seguindo a ordem do dia, eu vou ler aqui os projetos
os projetos de lei e em seguida coloco em votação. Porque temos 3 projetos aqui que já foi lidos na sessão anterior e hoje é só para votação. E esse projeto do 014/2015 acabou de ler e também vai se colocar em votação. Então eu vou ler os 3, se alguém quiser discutir mais algum assunto sobre o projeto, a palavra vai ficar facultada. Só tem sugestão, se fosse possível colocar as reuniões, porque tem emendas a ser apresentadas no plenário. Um projeto de cada vez. Sim. Assim como os senhores quiserem, a gente vai conduzir. É preferível que se leia as emendas logo. Temos aqui 3 emendas da Comissão Permanente de Finanças, Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, com a presidência a vereadora Lisiane Negreiros, que é o PL 012/2015, dispõe sobre a alteração da Lei 584 e todas as providências. A emenda aditiva ao PL 012. A propositura das emendas são 3 emendas. A vereadora Dilma Araújo. Vou ler a primeira. Primeira emenda, que esteja regularmente matriculado, que é sobre o projeto da Bolsa Atleta, que veio do Poder Executivo da Secretaria de Esporte, que se refere a ajuda de custo da Bolsa Atleta dos atletas de alto rendimento. Inciso primeiro, que esteja regulamentado, matriculado na rede social, na rede escolar, ou tenha concluído seus estudos com bons antecedentes, observando a sua vinculação ao interesse municipal do município. Segundo, que a renda familiar per capita seja de 25% do salário mínimo ou pelo critério do interesse público. E terceiro, o CDE, Conselho que aprova esses recursos, publicará suas decisões a receber recurso administrativo ao Poder Executivo. Essas emendas, antes da votação, está aqui o vereador que queira também se pronunciar essas emendas da autoria da vereadora Diva. Se o vereador queira discutir, eu posso ler a outra, que é da Comissão Permanente de Legislação e Justiça, redação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, para a vereadora. Nesse item 2, boa tarde a todos e a todas, né? Aqui o plenário hoje está bonito, graças a Deus. A respeito do 2, que é a renda familiar per capita ser de 25% do salário mínimo ou pelo critério de interesse público, eu queria que essa emenda de plenário que ficasse a renda familiar seja de um salário mínimo ou pelo critério de interesse público. Eu coloco em votação a sugestão da vereadora da emenda. Em votação, quem aprova permanecer como está, quem não aprova se manifesta contrário. Essa palavra, senhor presidente. A palavra é do Gustavo. Boa tarde a todos. Senhor
Presidente, trata-se de um projeto de lei que visa a concessão de subsídio, de auxílio para os atletas aqui do município. E, salvo engano, essas emendas que foram apresentadas, elas têm o objetivo de estabelecer critérios, pois até então isso não está contemplado no texto da lei, né? Salvo engano, diz que o texto da lei diz que será regulamentado por decreto e também por avaliação do Conselho Municipal de Esportes, né? E a discussão lá no âmbito das comissões era no sentido de que a lei deve vir com esses critérios já constantes do texto, para que as pessoas que serão os principais interessados, né, e beneficiados com essa lei, elas saibam quais são os critérios, se ela se enquadra ou não, e não fique a mercê de um julgamento deste ou daquilo. Então, eu parabenizo os colegas que apresentaram esses critérios. Eu acho que com isso a gente complementa a lei, e até para que as pessoas entendam, esse projeto passa a ter um critério, né, dentro da própria lei, ou seja, eles vão estar submetidos à avaliação de ninguém, apenas uma avaliação complementar, mas os critérios estarão estabelecidos na lei. Então, eu sou a favor. A Vossa Excelência apresenta uma emenda na emenda, que seria alterando de 25 para um salário mínimo, né? Ok. Então, eu vou pedir para constar em ata essa mudança. Isso, o meu voto, senhor presidente, só para constar, é pela emenda na emenda, né? Ou seja, realmente com esse critério de um salário mínimo, porque senão acaba deixando muita gente de fora. Quem aprova e acata a emenda na emenda da vereadora Diva Araújo, quem vota aprovando sim, permaneça como está. Quem não aprova se manifesta contrário. Aprovado por 8 votos. Só quero ressaltar que essa emenda é uma emenda aditiva. Está aditivando o projeto para trazer um benefício maior à sociedade. E a emenda modificativa ao PL número 011/2015, que é da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, que tem na presidência o vereador Gustavo Henrique. Ela diz aqui no artigo, na edição da lei, o Poder Executivo fica autorizado nos termos do artigo 7º da Constituição Federal a realizar a quitação de férias em seu terço constitucional para os agentes públicos, observando o princípio da isonomia nos termos da previsão contida no Estatuto do Servidor. As palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Pedro. Gostaria de explicar essa emenda. Na verdade, eu fui vencido a princípio lá na Comissão de Constituição e Justiça. O vereador Gustavo alertou que era incondicional a questão dos secretários ter direito a 13º salário. Não, ter direito a férias, aliás, e mais um terço de férias. E eu argumentava lá que também era incondicional você trazer um profissional para vir prestar seus serviços aqui e ele ser tratado de forma diferenciada. Ou seja, quem podia mais, podia, e quem era subordinado a ele não podia. Então, para suprir essa questão, foi que eu apresentei essa emenda que resolveria, que diz o seguinte: artigo 1º, na dicção da Lei 501/2011, o Poder Executivo fica autorizado, nos termos do artigo 7 da Constituição Federal, a realizar a quitação de férias e seu texto constitucional para os agentes políticos, observando o princípio da isonomia, nos termos da previsão contida no Estatuto do Servidor. Então, a gente abrangeu para todos os servidores isso aí. Se alguém se sentia excluído nessa questão de um terço de férias, nós estendemos para todos os servidores, de acordo com o Estatuto. Então, eu acho que isso aqui fica mais completo. Eu acho que nunca tem nada que é bom que não possa ser melhor ou não possa ser melhorado. Então, eu acho que assim
atende à questão constitucional e resolve o problema. Não haver mais nenhum vereador que queira discutir, quero ressaltar que essa emenda aqui, aos autores, é o vereador Gustavo Santiago e o vereador de Albuquerque. Quem aprova a emenda do PL 011/2015, se permanecer como está, quem não aprova se manifesta contrário. Aprovado por 8 votos. Como foi pedido pelos vereadores, eu vou ler os projetos de lei 1 a 1 e botar em discussão e votação. Projeto de lei número 011/2015 autoriza o pagamento de férias mais seu texto constitucional para secretários municipais e seus equiparados e da outras providências. Autoria do Poder Executivo. Eu coloco em discussão e apoio em votação. Na verdade, senhor presidente, com a emenda apresentada, ele ficou prejudicado. Não vejo assim, mas só é como o vereador está falando aqui, ele só mudou aqui, não tem. Como não havendo mais vereador que eu discutir, eu coloco em votação. Quem aprova, permaneça como está, quem não aprova, se manifesta contrário. Aprovado por 8 votos. Segundo projeto. Projeto de lei de número 012/2015 dispõe sobre a alteração da lei número 1584/2013 e da outras providências. Poder Executivo. Céu da Bolsa. Esse é o projeto de lei 012/2015, que dispõe sobre a alteração da lei número 1584/2013 do esporte. Não havendo vereador que queira discutir, eu coloco em votação. Estou colocando um projeto. A emenda já foi votada. Foi votada só a mudança do Não, ela foi votada e foi votada a mudança e foi votada também a emenda. Com certeza. Agora eu estou colocando em votação o projeto. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifesta contrário. Aprovado por 8 votos. E por último, o projeto de lei. Projeto de lei número 2013/03/2015, que cria cargos em comissão para funcionar no âmbito do Poder Legislativo e da outras providências. Autoria do vereador presidente Eusbirani. Discussão e votação. Não tendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifesta contrário. Aprovado por 8 votos. E por último, o projeto de lei, lamento que seja o mais aguardado por todos, número 014/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação, o PEM, e da outras providências. Autoria ao Poder Executivo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra do vereador. Senhor presidente, eu tenho duas emendas
de plenário para apresentar. Primeira se refere ao artigo 2º. O artigo 2º diz: o Plano Municipal de Educação foi elaborado sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com participação da sociedade, por intermédio do Fórum Municipal de Educação, em conformidade com o Plano Nacional de Educação e demais legislações educacionais. Eu estou apresentando emenda aqui, trocando a palavra Fórum Municipal de Educação por Conferência Municipal de Educação, porque na verdade é o que mais se adequa, foi o que foi realmente realizado. Não foi um fórum, foi uma coisa muito mais ampla, e aí eu estou trocando e aí ficava com a seguinte redação. O artigo 2º. O Plano Municipal de Educação foi elaborado sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a participação da sociedade, por intermédio da Conferência Municipal de Educação, em conformidade com o Plano Nacional de Educação e demais legislações educacionais. Estou trocando a palavra fórum por conferência no artigo 2º. Posso apresentar a segunda? Pode. A segunda a lei vai até o artigo 12. Eu acrescento um artigo, no caso do artigo 12, e coloco o seguinte: o município deverá promover a realização de conferências municipais de educação a cada 2 anos, com o objetivo de avaliar e monitorar a execução do Plano Municipal de Educação e subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Educação para o decênio 2025-2035. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação articulará e coordenará as conferências municipais de educação previstas no caput deste artigo. Ficava completo o artigo 12. O que seria artigo 12 agora? Seria o artigo 13 da lei, certo? Que diz: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, renovadas as discussões em contrário. Eu coloco em votação as emendas do vereador que colocou em plenário. Quem aprova, se manifesta. Quem aprova, permanece como está. Quem não aprova, se manifesta contrário. Aprovadas as emendas do vereador João Ferreira. Coloco em votação o projeto. Agora aprovamos as emendas, agora vou colocar em votação o projeto do PEN, que é o Plano Nacional de Educação. Quem aprova, permanecer como está. Eu peço a palavra, senhor presidente. Palavra do Estado. Boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. De modo particular, eu gostaria de cumprimentar a todos que fazem a educação deste município, presentes hoje aqui nesta sessão. E realmente é uma data marcante, para decidir um projeto de lei que tem o objetivo de aprovar o Plano Municipal de Educação, que este ano se apresenta com uma diferença bastante relevante. É um plano que está sendo estabelecido para 10 anos, ou seja, é algo que ultrapassa governos. A gente não vai projetar aqui uma política com enfoque para a educação restrita a um único governo. E além disso, tem uma outra característica interessante, que é a vinculação de recursos para seu funcionamento, ou seja, com prevalência sobre os PPAs. Isso é algo realmente interessante, que fica claro que o Brasil, em todas as esferas, resolve de uma vez por todas adotar a educação como uma saída aí para os mais diversos problemas que enfrenta atualmente. E uma terceira característica é a forma democrática como esse plano está sendo elaborado, ou seja, tem uma participação efetiva de toda a sociedade e, através disso, acredito que as necessidades apontadas estarão ali inseridas nesse plano.
Então, é algo assim de extrema relevância e que a gente do Poder Legislativo só lamenta o fato de não termos podido debruçar-se e analisar de forma mais acentuada, até para ajudar aos representantes da educação aqui do município. Mas, de todo modo, a gente acredita no bom julgamento e no bom trabalho exercido por toda a equipe da educação, através, eu ia usar a palavra fórum, mas o vereador de novo já me ajudou aqui quando disse que é conferência, porque realmente foi algo bastante abrangente. Então, a gente acredita no bom senso, no bom trabalho que foi desempenhado. Eu estava vendo aqui de forma muito rápida, é uma política que, se de fato a gente conseguir pôr em prática, acredito que a gente vai pôr em prática, poderemos aí estar até revolucionando de uma vez por todas o ensino aqui. Então, senhor presidente, desde logo eu voto a favor das emendas, que foram meros ajustes na redação do texto, e voto também no mérito do projeto. Aí, discussão. Palavra vereador Ligou. Quero já que Gustavo antecipou o seu voto, né? Eu quero inicialmente agradecer a compreensão de Gustavo. Eu acho que se hoje o Poder Legislativo não se desse as mãos para reconhecer o trabalho da educação, nós estamos frustrando todos que se deram as mãos para fazer esse plano de educação. Uma coisa pensada, uma coisa idealizada, muitos sonhos de muitos professores, de muitos pais e alunos estão exatamente nesse documento aqui. Então, eu acho que o Poder Legislativo, apesar do tempo ter sido curto, entendeu? Mas a gente sabe que nós somos uma equipe e essa equipe tem que confiar na outra equipe que tem. Então, ontem eu estive lá, ontem o vereador Eudes esteve, ontem a vereadora Lisete recebi uma foto dela no final do evento às 10h30 da noite, provando que ela estava lá. Então, a gente tem que confiar que isso aqui realmente é o que a gente precisa para Guamaré. Então, eu vou votar e vou aplaudir a realização disso aqui nos próximos 10 anos. Eu acho que é isso aqui que a gente estava precisando. Ter um norte para saber onde é que a gente precisa chegar. Então, tem sim meu voto. Discussão. Essa palavra. Com a palavra, a vereadora Lisete. Boa tarde a todos e a todas presentes. Boa tarde, novos vereadores e vereadora. Realmente, o município está vivendo hoje um momento histórico, onde está votando, esta casa está votando no PME do município. E assim, realmente, vereador Gustavo, chegou assim, percurso, mas foi as coisas que ocorreram no percurso, né? E assim, o prazo, tínhamos todo um calendário, porque eu faço parte da comissão, e aí tínhamos todo um calendário, e se eu não me engano, eu acho que era para ter sido apresentado em fevereiro, não era isso, Roberto? Era aqui, maio. Era a segunda pedagógica a conferência em seguida a gente providenciaria o projeto. Mas aí foram muitas coisas que aconteceram e ontem eu tive a oportunidade de participar do início das discussões, né, desse plano e fiquei até o final, já muito exausta, de tanto cansaço e muitas discussões. Foi assim, além de nós aprovarmos que cada grupo ficou com determinadas metas, né, e dessas metas a gente discutia e depois levamos para o grande grupo. Então, além dessas discussões no pequeno grupo, ainda discutíamos no grande grupo. Então ficou já cansada, né, Marta, professora Marta, né? Então, mas graças a Deus deu certo e estamos aqui com uma peça maravilhosa, porque vai direcionar a educação do município durante 10 anos, né? Então, como foi colocado aqui, se realmente nós colocarmos em prática, vamos estar dando um grande passo na educação do nosso município. Então, eu também aqui estou e meu voto é sim.
sobre o projeto em discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir, eu só queria aqui fazer uma ressalva aos dois vereadores de oposição e aos senhores e senhoras aqui presentes. Como essa casa tem tido compromisso com a sociedade, com a população, no sentido de se unir para aprovar projetos de lei que vem do Executivo através das suas secretarias e dizer a toda a sociedade que, independente de partido ou de cor de bandeira que você, numa eleição, venha defender, quando nós estamos aqui sentados nesse local, estamos aqui para defender o povo. Apesar de eu quero ressaltar, porque esses projetos que estão nas comissões, e hoje o vereador Gustavo nos deu uma ajuda muito grande junto com o vereador Miranda Júnior, essas emendas, a gente está tão afinado para poder resolver e solucionar esse problema, porque essas emendas do plenário do vereador Lidor foi aprovada, foi aceita, porque tinha ficado algo definido lá nas comissões, mas nós estamos aqui para aceitar, e eu tenho certeza que as emendas do vereador foram para implementar esse projeto e dar um fortalecimento maior a ele. Como também a ajuda que o vereador Gustavo nos deu hoje cedo em relação a esse projeto, eu quero deixar claro para as senhoras e os senhores, o diretor, a senhora secretária da Iracema, que quando se trata do povo, os vereadores não têm medido esforços para poder votar seus projetos para que a gente venha dar seguimento à administração pública. Essas eram as palavras que eu queria ressaltar e dizer que aprovo também e coloco em votação. Quem aprova permaneça como está, quem não aprova se manifeste contrário. Aprovado por 8 votos. Seguindo ainda na ordem do dia, tem 4 requerimentos da autoria do vereador Edson Siqueira, e se os senhores vereadores, as vereadoras concordarem, eu posso ler, que já foi lido na tribuna, ler só o número dos requerimentos, se algum vereador quiser discutir, ou se quiser que eu leia novamente. E após a leitura, o vereador, se quiser discutir os 4, eu passo a palavra, se não que está aí, fica a critério dele. Com certeza, presidente. Pode, por os 4 requerimentos que eu faço a justificativa dos 4, um a um. Requerimento 017/2015, requerer do chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, construção de uma praça pública com playground infantil e academia de terceira idade, arborizada no assentamento Marizeiro, Guamaré. Autoria o vereador Edson Siqueira do Carmo. Requerimento 018/2015, requerer do chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, calçamento e asfalto das ruas principais do assentamento Marizeiro, Guamaré, RN. Autoria o vereador Edson Siqueira. Requerimento 019/2015, requerer do chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, recuperação e manutenção do trapiche situado no rio Aratuá, Guamaré,
Autoria do vereador Edson Siqueira do Carmo. Requerimento 020/2015, requerido do chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Urbanismo, construção de uma praça pública com playground infantil e academia da terceira idade, arborizada no assentamento Santa Maria 3, Guamaré. Autoria do vereador Edson do Carmo. Coloque em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Siqueira. Uma boa tarde a todos mais uma vez. Senhor presidente, em dizer para a nossa comunidade e da necessidade daquele povo, trata-se de uma comunidade que necessita garantir seu direito ao lazer e à prática de atividade física ou esportiva da população para um melhor desempenho na saúde. Essa população é desprovida de infraestrutura e espaço público naquela natureza. Isso trata, senhor presidente, de uma praça no assentamento do Marizeiro. Tenho visto lá que as pessoas ficam cobradas, eu sempre estou naquela comunidade, uma praça para que eles possam ter o seu lazer e participar junto com sua família, como pede aqui no requerimento, uma academia da terceira idade, até para ajudar mesmo na saúde de cada um deles. Trata-se do assentamento do Marizeiro, esse requerimento, de número 017. O 018, junto de carteira, trata-se também de um calçamento e asfalto nas ruas principais do assentamento, que mesmo com o inverno, várias ruas, principalmente as ruas principais, ficaram alagadas por necessidade de não ter um calçamento, um asfalto que ia escoar água para um local e até mesmo devido à dificuldade deles poder caminhar naquela comunidade. O terceiro e o 019 requerimento, que é a recuperação e manutenção do trapiche situado no Rio Araraquara aqui, a gente que trata-se de um acesso marítimo para embarque e desembarque de passageiros e pescadores que necessitam do mesmo acesso para fazer o translado da cidade circunvizinha, que é conhecido pelo Poder Executivo, que necessita da presença do Poder Público para que se faça uma reforma daquele trapiche, principalmente eu peço aqui que encarecidamente ao secretário de obras se faça uma visita a esse trapiche e veja a necessidade dessa reforma urgentemente. E o quarto requerimento trata também da construção de uma praça no assentamento de Santa Maria 3, que também eu tenho sendo visitado aquele assentamento, aquela comunidade, e vejo a necessidade daquela população e a cobrança que eles vêm cobrando. Eu acho que é o segundo requerimento que eu já encaminhou a esta casa, solicitando essa praça para aquela comunidade. Muito obrigado. E peço o apoio dos colegas vereadores que em cada requerimento desse aqui pedido hoje. Discussão pela vereador Miranda Júnior. Bom, senhoras e senhores, eu gostaria de parabenizar o vereador Edson pela explanação de muitas solicitações. Todos nós sabemos que compomos uma das instituições, se não a instituição mais próxima da sociedade. E isso, nós que somos vereadores, temos a consciência de que é um dos atos administrativos mais simples que tomamos nesta casa, por não ter a característica e nem os efeitos jurídicos da obrigatoriedade, mas o mais esperado pela sociedade. Eu digo isso porque na reunião passada, retrasada, aliás, tocamos nesse assunto por diversas vezes e gerou um dilema quase que a reunião não acaba. Mas retorna aqui toda aquela velha discussão. Apesar de ser aquilo em que a sociedade mais se apega, ou seja, na nossa indicação, indicando as necessidades de cada comunidade, indicando as necessidades de cada família desse município, isso não acontece. O amigo pediu aqui duas praças, eu já pedi várias, já cansei a boca para falar de uma praça em uma não sei como,
O amigo pediu urbanização, calçamento de ruas, eu já falei de várias, inclusive não foi nem solicitar que seja urbanizado, mas a continuação da urbanização, que também não foi atendido. O colega Gustavo apresentou uma emenda, inclusive no orçamento, para que fosse feita a do conjunto, que denominamos João Pedro Filho, e que ainda não começou. O presidente, inclusive, fez menção naquele mesmo dia que a situação iria começar a andar, iria começar a ser investido em nosso município na urbanização, nas comunidades em que solicitamos. Vejo aqui também que o amigo pede, como outros já pediram também, a manutenção do trapiche. Aí eu fico calado. Esse eu excetuo de todo o resto, porque não vou me delongar assim como me delonguei naquela reunião, mas sobre a manutenção do trapiche, até eu já ouvi dizendo que ia acontecer. Então talvez o senhor hoje saia um pouco feliz, que vai ser, como é que eu posso dizer, sorteado, né? Com um brilho nos olhos de quem, diante de uma solicitação feita nesse plenário, imagina, acredita e tem como certa a concretude dela. De resto, senhores, eu só gostaria de deixar claro aqui que o trabalho feito pela Secretaria da Educação, dando todo, né, a vertente do assunto, mas eu gostaria de ressaltar que o trabalho feito pela Secretaria da Educação foi um bom trabalho. Gostaria também de deixar claro que a intenção de todos nós sempre foi a de contribuir, mas que essa situação, esse planejamento venha a não dar mais aquilo que a sociedade vivenciou neste ano de 2015, o atraso no início das aulas. Senhores, vamos torcer para que, se o orçamento for realizado da forma com que aprovamos, talvez nem de indicações mais iremos precisar. Como disse os caros vereadores aqui, este plano para 10 anos deverá tornar a educação no município uma excelência. Mas lembro a todos que todo orçamento irá tornar o município de Guamaré uma excelência. Continue a discussão. Não havendo mais nenhum vereador que discutir, eu coloco em votação os requerimentos pedido discutido há pouco pelo vereador Edson Siqueira. Quem aprova, permanece como está. Quem não aprova, se manifesta contrário. Aprovados os requerimentos por 8 votos. Não havendo mais nada na ordem do dia, requerimento contra brasileiro, eu passo as comunicações parlamentares com prazer de público, a cada vereador. Essa palavra, senhor. Com a palavra, o vereador Eduardo. Eu quero registrar nos anais desta casa que sábado passado recebemos nesta casa a primeira reunião da diretoria da União dos Vereadores do Rio Grande do Norte. Reunião esta que veio vereadores de vários municípios do Rio Grande do Norte. Pasmem, senhores vereadores, a primeira coisa que o presidente da UVERN, vereador Bruno Melo, lá de Severiano Melo, disse é que achava que Guamaré era uma cidade toda esburacada e mal cuidada. Imagine, senhoras e senhores, se esses vereadores não tivessem vindo a Guamaré para saber que a realidade de Guamaré hoje é totalmente diferente da imagem que eles têm ao longo do tempo. É de imagem positiva, é de eventos positivos que nós precisamos. A Câmara Municipal, as secretarias precisam trazer o povo para que a gente possa mostrar a nova realidade do Guamaré. Ainda não é de excelência como o vereador sonha, que é o mesmo sonho que eu tenho, que seja tudo de excelência. Mas com certeza, vereador, é diferenciada de muitas cidades em que eu tenho passado.
Então, quero enaltecer essa reunião que teve aqui. Com certeza os vereadores que vieram para esta cidade saíram com uma boa impressão de Guamaré. E olha que eu os desafiei a ir conhecer a saúde de Guamaré, a ir conhecer a educação, a ir conhecer as belas praias que nós temos e aí também conhecer dunas. Quando eu disse que em Guamaré tinha dunas, ele não acreditava, achava que só lá em Extremóide, só lá em Genipabu tinha dunas. Então a gente precisa mostrar de forma positiva o que Guamaré tem de melhor. E com essas considerações eu clamo que a gente possa, num futuro muito breve, fazer um evento bem maior para que a gente possa trazer mais vereadores para conhecer essa realidade de Guamaré. Muito obrigado. A palavra ao vereador Inês. Eu gostaria de ratificar o que acabou de falar o vereador Renault, porque ouvi burburinhos nesse sentido, comentários positivos em relação à nossa cidade. De fato, quem anda pelo estado do Rio Grande do Norte tem uma percepção de que Guamaré é diferenciado, porém nós, enquanto gestores desse município, não podemos observar esta situação e nos contentar. Eu acho que o que há de bom nesse município deve ser levado a palmas. A luta, a perseverança pela manutenção, ela deve existir, mas nós devemos tratar sobre a maior importância daquilo que temos como pontos negativos ou diminuídos. E certamente tenho no colega, assim como tenho em todos que estão aqui, como também vejo isso nos olhos daqueles que contribuíram para a confecção dessa peça importante, como é o ponto que acabamos de votar, a vontade, o anseio de que Guamaré seja uma cidade, além de privilegiada por recursos naturais, seja privilegiada também por afinidade política em relação ao povo e por vontade, além de atitude política para agir e colocarmos nós sempre no avanço de 10 em 10 anos. Então, a palavra, vereador Damião. Queria primeiro dar parabéns aos professores por mais essa conquista e estava aqui atento, ouvindo as palavras do vereador Miranda Júnior. Realmente você diz, vereador, Vossa Excelência, que os projetos, os requerimentos sempre estão ficando a desejar. Mas eu queria aqui fazer uma ressalva. Existe um projeto dos anéis dessa casa, um requerimento, onde eu, no meu primeiro mandato, pedi que fosse construído uma praça, uma quadra de esporte no assentamento Santa Paz. Pedi também no meu segundo mandato que fosse construído uma praça e a pavimentação daquelas duas ruas que tem lá no assentamento Santa Paz. No meu último ano de mandato, eu reforcei o requerimento novamente. Mas, graças a Deus, eu tive o prazer e a alegria de ver que foi licitado e vai ser executado e feito a quadra, a praça e a pavimentação daquelas duas ruas que tanto o povo de Santa Paz esperava. E também foi pedido verbal, não foi nem feito requerimento ao prefeito Hélio que construísse a cerca, repousse aquela cerca de arame farpado com estacas de Jurema. Ele
substituísse aquela cerca por estaca de cimento com um pé de muro de 50 centímetros. E graças a Deus a cerca foi feita. Hoje não faz mais tanta vergonha você passar em frente ao assentamento Santa Paz e olhar para lá e ver que é um assentamento. Portanto, meu colega, as coisas demoram, todo mundo sabe, mas sempre está acontecendo. A gente já ganhou o ginásio de esporte, a gente já ganhou a cerca, muitos poços foram já perfurados lá, e agora a gente vai ser contemplado com aquela linda também, aquela praça de esporte que estão fazendo lá, estão construindo, e a pavimentação para melhorar ainda mais a vida do nosso assentado. Muito obrigado. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gustavo. Senhor presidente, eu quero associar aqui a fala dos colegas Zé e Miranda Júnior, destacar o excelente trabalho que o vereador realizou aqui no último sábado, fomentando as potencialidades, defendendo aí uma união entre as câmaras municipais do Rio Grande do Norte. Dizer apenas que este senhor, que eu esqueci até o nome de Vossa Excelência, Bruno Melo, ele só está muito quanto desinformado, de achar que nossa cidade, com todo o potencial que tem, era esburacada, era feia. Ele realmente, eu acho que não está bem situado aí com relação à nossa realidade. Nós temos aqui, incessantemente, sistematicamente apresentado proposições para a melhoria desse e daquele setor, daquele segmento, porque a gente busca equiparar o nosso potencial econômico com a nossa prestação de serviço, mas isso nem de longe traduz que a nossa cidade ela é esburacada ou feia ou abandonada ou que falta zelo, enfim. Quanto a essa questão dos requerimentos, eu acho que nos próximos nós devemos buscar a consultoria do colega Damião, porque ele certamente conhece o caminho das pedras. Vossa Excelência, o vereador Edson, que apresentou aí nas últimas 2 sessões 8 requerimentos, talvez se Vossa Excelência tivesse consultado o vereador Damião, já tivesse aí bem encaminhado as coisas. Mas enfim, eu gostaria, senhor presidente, de requerer a palavra nesta oportunidade para partilhar com Vossas Excelências de uma conquista. Nós regulamentamos uma área de expansão urbana lá no distrito de Baixa do Meio, que nós denominamos de loteamento João Pedro Filho, que recebeu 21 ruas. Nós denominamos todas elas e iniciamos aqui sistematicamente, como eu já falei, uma busca pela infraestrutura desse local. E eu fiquei muito feliz que na semana passada nós já começamos a ver os frutos desse trabalho nosso, que foi a chegada da equipe da COSERN e já está lá instalando rede elétrica, ou seja, é uma realidade, né? É uma satisfação muito grande, porque você pode comparar o trabalho do Legislativo nesse caso especificamente, quando você planta uma sementinha e ela cresce e começa a dar frutos. Então, eu acredito que 2 conquistas já foram alcançadas. A primeira foi a regulamentação, que é um mérito exclusivo do Poder Legislativo, de todos aqueles que integram o Legislativo. O segundo é a chegada da rede elétrica. Eu tenho certeza que até pela imposição que fizemos no orçamento para este ano, muito em breve vai estar chegando lá a pavimentação, a água, o esgoto, e aquele lugar, sem dúvida nenhuma, se tornará um excelente lugar para se morar. Então aproveito aqui a oportunidade para novamente agradecer aos colegas por se apresentarem sempre favorável a todas as vezes que eu apresento aqui proposições relacionadas àquela localidade. Muito obrigado a todos. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Elisete. Parabenizo aqui os profissionais da educação pela bela e produtiva conferência do PME do município de Guamaré, que aconteceu ontem, terminando por volta das 22 horas e 30 minutos. Foi exaustivo, mas muito gratificante, porque estávamos discutindo as metas e estratégias que vai direcionar a educação do nosso município durante 10 anos. Será um plano que vai beneficiar a criança, o adolescente, o jovem e o adulto. Eu considero o PME como sendo partido das mudanças educacionais, de forma que vai levar a educação do nosso município a uma estrada que nos levará ao futuro. E também quero aqui dar os meus agradecimentos à secretária Dona Iracema. Eu nunca chamo Dona Iracema, mas hoje, Dona Iracema, pelos serviços prestados à educação do nosso município. Ela está de saída e com certeza vai nos deixar muita falta. Eu espero que o próximo secretário ou secretária que venha assumir a pasta tenha, no mínimo, a humildade de Dona Iracema, a presteza de Dona Iracema, o compromisso e o zelo pela educação do nosso município, como Dona Iracema teve durante todos estes anos, que esteve 12 anos que esteve na pasta. Então, Dona Iracema, muito obrigada. Também de professora do município, meu muito obrigada por tudo que a senhora fez pela educação. A palavra é da Vantagem. Essa palavra, senhor presidente. A palavra é do SP. Quero aqui parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação por ter trabalhado, vestido a camisa para que hoje esse plano municipal de educação fosse aprovado e mostrar que quando se trata de um apoio que muitas vezes, como o colega vereador citou aqui, que muitas vezes a doutora tocou aqui, muitas vezes os projetos chegam em regime de urgência e até mesmo nós temos visto que tem prazos para ser entregue nesta casa protocolada e que nós se unimos, nós vereadores, para que aconteça e que o povo do Guamaré, quanto nós vereadores, temos a responsabilidade e quando se trata de um projeto tão importante que tem que passar por duas comissões, que uma das comissões do presidente é o vereador Gustavo Miranda, ou Gustavo Santiago, desculpa aí, vereador Miranda também, né? E não houve dificuldade diante das comissões aqui nesta casa com o vereador Gustavo e o vereador Miranda, quando se tratou de um projeto de grande importância, até mesmo pelo tempo que tinha que ser protocolado nesta casa. Na quinta-feira a gente recebeu da educação Ivânia e Roberto, e como só estava nesta casa dois vereadores, eu e o presidente, e a gente discutiu alguns assuntos deste plano e orientamos como é que tem que ser feito, até pelo prazo de ser entregue. E à tarde eu procurei a secretária para conversar um assunto com ela do município, e ela estava reunido com toda a equipe, uma correria grande, para que esse plano estivesse pronto e fosse aprovado hoje.
Quero aqui dar os parabéns a toda a equipe da educação, a todos que estavam presentes no evento de ontem, que eu não pude participar, mas muito bem representado pelo presidente desta casa, o vereador Edinô e a vereadora Zé, que nos representou, e hoje nós estamos representando todos vocês aqui, aprovando este projeto. Quando se trata da mudança que vai existir no município do Amaré agora, dia 30, que não só a secretária Dona Iracema, que tem um legado imenso, aquela secretaria vai deixar saudade pelo atendimento, pelo respeito que tem por todos nós aqui nesta casa. Outros secretários que estão saindo também, que vestiram a camisa do município, que se dedicaram a este município, mas por um problema e por uma coisa vão ter que abrir mão de sua pasta para que o município... E assim, eu fico triste em falar de quem está deixando não só a secretaria, mas de algumas pessoas que fazem parte e que é da família de vereadores e que é da família de secretários, que também está deixando o município, porque nós sabemos que é um município pequeno e quando se trata de um secretário, ele abrange quase 20% ou 10 ou 20% da família, como se o Amaré é uma ilha de pescadores e todo mundo aqui praticamente é família. Não só a Dona Iracema, como outros secretários que vão deixar e nos deixar. Eu quero aqui, Dona Iracema, só dizer assim, que tudo que eu tenho que dizer à senhora, como também a essas pessoas, alguns funcionários que está deixando, pessoas que vestiram a camisa e que teve um compromisso, e mesmo fora tem o mesmo compromisso com o Amaré e com o povo de Amaré. Quer dizer que a senhora vai deixar, tanto a senhora como os outros que vão deixar esses cargos, vai deixar saudade nos cargos de vocês. E que as pessoas que venham a exercer a função que vocês estão saindo, que tenha a humildade que vocês tiveram, o compromisso com o Amaré e com o povo do Amaré. E muito obrigado. Não havendo mais vereador que queira fazer uso da palavra nas comissões parlamentares, eu vou fazer um pedido aos colegas vereadores, mais uma vez vou pedir encarecidamente que os senhores, após o encerramento da sessão, nós ficarmos aqui, porque a secretária Iracema quer dar uma palavra de agradecimento em relação a toda a sua história dentro da secretaria, todos os serviços prestados e em relação a esse projeto. E dizer, antes de encerrar a sessão, que hoje realmente, como o vereador Gustavo falou, hoje é um dia muito importante para o nosso município, principalmente para a Secretaria de Educação, e porque foi aprovado um projeto, vou usar as palavras do vereador Miranda Júnior, um projeto de excelência para a educação do município, e agradecer a todos que se empenharam para o desenvolvimento desse projeto e para que hoje ele esteja acontecendo. Eu agradeço a todos em nome da secretária e, mais uma vez, eu quero agradecer aos vereadores, presidente das comissões, vereador Elisete, vereador Gustavo, toda a sua dedicação
nesse dia de hoje e dizer a vocês que, apesar de sermos vereadores de oposição, mas vou reiterar, não pedir esforços para nos ajudar a aprovar projetos que venham beneficiar o povo, e principalmente quando se trata da educação. Agradecer também à secretária de Esporte, então a secretária Larissa, em relação ao projeto que traz benefícios aos atletas de alto rendimento, e está aqui bem representado por dois professores, que é o professor Evandro, conhecido mais do Vaninho, e Miguel. Quero agradecer também à Guarda Municipal, os blogueiros local, a imprensa, Dom Delfredo, Josivan, e do nosso amigo ali Alexandre. E, ao final, a todos os senhores e senhoras da educação que estiveram aqui presentes até esse presente momento, muito obrigado por também ter vindo prestigiar essa sessão, a diretores de escolas, e dizer que é uma satisfação também muito grande para eles poderem ver toda a secretaria empenhada em nome de um projeto do bem comum, que é dos seus alunos e da sociedade. Eu vou pedir a vocês, os colegas que estamos aqui, para ouvir o que a secretária Aracema, que hoje não está se ausentando da pasta por incompetência, mas sim por um sacrifício maior. Quando pessoas do nível dela, do caráter, personalidade que ela tem, se sacrifica em nome do bem maior, pelo grande problema que estamos enfrentando no nosso município, chamado nepotismo. E ela está saindo da secretaria por esse fato, porque por um bem maior do que eu estou falando. Então, ela sabe do que eu estou falando, todos sabem, que acompanham, que estão juntos no dia a dia com ela, e todos acreditam, lhe admiram, e ela deixou um legado na secretaria. Pode ter certeza disso, dona Aracema. Irmã, como sempre chamo a senhora deixou o seu legado, e vão lembrar da senhora muito, mas muito mesmo, por tudo que a senhora tem feito durante esses anos que vem respondendo, que está à frente da parte da secretaria dessa presidência, que eu estou dizendo muito obrigado por tudo que a senhora tem feito, e independente de qualquer coisa, pode contar com todos nós, no dia que precisar da Câmara Municipal, que ela vai estar aqui, com todas essas portas, acredito eu, nos gabinetes,